Nós não estamos apenas construindo softwares mais rápidos, estamos decodificando a própria infraestrutura do mundo. Bem-vindos ao código-fonte da realidade. Vamos fazer uma jornada brutal através da pilha computacional. Vamos sair da fundação invisível da física teórica, passar pela força bruta da lógica de silício, até chegar ao topo, a inteligência artificial fundida com interfaces biodigitais. É aqui que a máquina e o corpo humano finalmente se encontram. O que tudo isso tem a ver com a faísca e o andaime? Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo bem interessante. Um padrão que parece se repetir por trás das maiores invenções e descobertas. Não importa se estamos falando do universo ou de programação de computadores. A ideia é até que simples. Tudo começa com uma faísca, um estalo de genialidade. Mas para essa faísca virar algo real, ela precisa de uma estrutura, de um andaime formal e bem complexo para se sustentar. Olha só que interessante essa citação. É o próprio Albert Einstein escrevendo para o matemático Tullio Levi-Civita. Ela captura perfeitamente essa relação que a gente está falando. O Einstein teve a ideia, a grande sacada, mas ele mesmo admite que precisou do cavalo da verdadeira matemática de outras pessoas para conseguir construir a teoria dele. Bom, vamos entender isso melhor, começando justamente com Einstein. Imagina só, por 10 anos, Albert Einstein quebrou a cabeça tentando formular uma nova teoria da gravidade. Ele tinha certeza que a teoria de Newton tinha furos, mas a resposta, essa não vinha. Até que um dia, ele teve o que ele mesmo chamou de o pensamento mais feliz da vida dele. E essa foi a faísca. A sacada genial foi essa. Se uma pessoa estivesse num elevador em queda livre, ela não sentiria o próprio peso. A gravidade ali, naquele momento, pareceria desaparecer. Essa percepção, conhecida como princípio da equivalência, basicamente igualava a gravidade à aceleração. Era uma ideia elegantemente simples, mas que mudava completamente a nossa compreensão do espaço e do tempo. Ok, mas aí veio o grande desafio. A ideia era poderosa, mas como colocar isso no papel? A matemática que existia na época, a geometria que todo mundo aprende na escola, simplesmente não servia. Ela não conseguia descrever um universo onde o espaço se curva. Einstein tinha a visão, a faísca, mas faltava a linguagem formal para expressar aquilo. É aqui que entra o nosso andaime. Para conseguir construir a teoria da relatividade geral, o Einstein precisou de uma estrutura matemática super robusta, o chamado cálculo tensorial. E o curioso é que essa matemática já tinha sido desenvolvida décadas antes, por matemáticos italianos. Esse era o sistema formal, o andaime que permitiu que a faísca de genialidade dele se transformasse numa teoria completa do universo. E o mais legal é que esse padrão não é uma exclusividade da física, não. Acontece que essa mesma dinâmica, de uma ideia genial precisando de uma estrutura para se tornar realidade, aparece em lugares que a gente nem imagina. Vamos sair um pouco do cosmos e mergulhar no mundo da arquitetura de computadores para ver como isso se repete. Durante muito tempo, os computadores funcionaram de um jeito bem sequencial. Sabe, um passo de cada vez, uma instrução depois da outra. Esse modelo clássico foi a base de praticamente toda a computação que conhecemos. Esse modelo é conhecido como arquitetura de von Neumann. Ele é super eficiente e direto, mas tem uma limitação fundamental. Ele faz uma coisa de cada vez. E isso se tornou um gargalo enorme para a computação paralela, quando a gente quer que a máquina faça várias coisas ao mesmo tempo. E aí, lá por 1975, veio a faísca. Um pessoal do MIT se fez uma pergunta bem simples, mas que era revolucionária. Em vez do programa dizer quando os dados devem ser usados, e se fossem os dados que dissessem quando o programa deve rodar? Uma inversão total da lógica. E essa é a grande inversão. No modelo tradicional de von Neumann, a instrução fala: "Ei, preciso de dados, vai buscar". Já no modelo de fluxo de dados, ou data flow, são os dados que chegam e falam: "Opa, tô aqui, qual instrução precisa de mim agora?". Essa simples mudança de perspectiva abriu um caminho totalmente novo para um processamento em paralelo de verdade. Só que essa ideia precisava de um andaime para funcionar. E ele veio na forma de uma nova arquitetura, uma nova maneira de enxergar os programas, como se fossem grafos, com os dados fluindo como tokens que ativam cada pedacinho da operação. Assim que uma instrução tem todos os dados que ela precisa, ela dispara. Esse sistema formal transformou uma ideia conceitual numa abordagem prática e poderosa para a computação paralela. Agora vamos para um exemplo bem mais palpável, do nosso dia a dia, a engenharia por trás dos videogames.
Porque fazer um jogo parecer fluido na tela é um desafio e tanto que todo desenvolvedor enfrenta. A faísca, nesse caso, é o desejo de todo mundo que joga e que desenvolve. Tem um movimento que seja fisicamente correto, que siga as leis da gravidade e das colisões, mas que, ao mesmo tempo, seja visualmente perfeito, sem nenhum tipo de engasgo ou pulinho na tela. Parece simples, né? Mas por trás dos panos é um problemão. O problema todo é que os motores de jogos, como Godot, por exemplo, trabalham com 2 relógios que não estão sincronizados. Um é o loop da física, que roda numa velocidade fixa, constante, para garantir que a gravidade seja sempre a mesma. O outro é o loop gráfico, que roda o mais rápido que a máquina aguentar, ou seja, a velocidade dele varia o tempo todo. Então, aqui está o pulo do gato. Como é que se concilia esses 2 ritmos diferentes? Se o personagem só se mover quando a física atualizar, ele vai parecer que está dando soquinhos na Terra. Agora, se ele se mover a cada atualização gráfica, a física fica toda maluca e inconsistente. E aí? A solução para isso, o andaime de engenharia, se chama interpolação. É genial! Em vez do jogo mostrar a última posição calculada pela física, o loop gráfico é mais esperto. Ele calcula e mostra uma posição intermediária, suave, entre onde o personagem estava e onde ele provavelmente vai estar na próxima atualização da física. E é esse sistema formal que cria a ilusão de um movimento perfeito e fluido. E para o nosso último exemplo, vamos para a fronteira da biomecânica, onde a ciência tenta traduzir os sinais elétricos do nosso corpo em comandos que as máquinas possam entender. A tecnologia por trás disso é a eletromiografia, ou EMG. Basicamente, sensores colocados na pele captam a atividade elétrica que os nossos músculos geram quando a gente contrai eles. O que se obtém disso é um sinal elétrico bruto, bem caótico e cheio de ruído. Mas é aqui que está a faísca. A convicção de que, no meio de todo aquele ruído biológico, existe um padrão. Existe um código escondido que corresponde exatamente à nossa intenção de mover a mão, de fechar os dedos. A informação está toda ali. Ela só precisa ser decifrada. E para decifrar esse código, é preciso um andaime tecnológico gigantesco. Isso envolve sensores superavançados, algoritmos complexos para limpar todo aquele ruído do sinal e, o mais importante de tudo, modelos de machine learning que são treinados exaustivamente para reconhecer os padrões sutis que significam cada movimento específico. E quando esse andame fica pronto, a faísca vira realidade. Aquele sinal elétrico bruto do corpo humano pode ser traduzido em comandos super precisos para controlar um braço protético de última geração ou até para permitir que um operário colabore de forma intuitiva com um robô numa linha de montagem. Então, como a gente viu, não importa para onde se olha, seja para a curvatura do espaço-tempo, para a arquitetura de um chip, para a fluidez de um game ou por os sinais elétricos do nosso corpo, o mesmo padrão fundamental aparece de novo e de novo. Vamos resumir isso. Na cosmologia, a faísca foi o princípio da equivalência e o undaiming foi o cálculo tensorial. Na computação, a faísca foi a execução baseada em dados e o undaiming a arquitetura de fluxo de dados. Nos games, a faísca era o desejo pelo movimento perfeito e o undaiming foi a interpolação de física. E na biomecânica, a faísca é a ideia de que a intenção está no sinal e o undaiming é todo o aparato de processamento de sinal e machine learning. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? As grandes ideias, as faíscas, elas estão sempre surgindo por aí. Mas o progresso de verdade, muitas vezes, depende da construção paciente, rigorosa, desses andaimes formais que transformam essas ideias em algo concreto. Que estruturas, que linguagens, que sistemas estão sendo criados agora mesmo e que vão permitir as grandes revoluções de amanhã? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia. A infraestrutura global está mudando de forma brutal e irreversível. Nós passamos décadas espremendo performance de arquiteturas que já não dão conta da realidade matemática que precisamos simular. Hoje, vamos dissecar a nova era da computação. Vamos entender como uma matemática criada há mais de um século colidiu com a explosão de dados corporativos e forçou a passagem do bastão da Intel para a era CUDA da NVIDIA. Esqueça a CPU isolada, o jogo agora é outro. O mercado de $1 trilhão da inteligência artificial extrema é o resultado de 4 vetores batendo de frente ao mesmo tempo. A matemática teórica precisava de uma nova arquitetura de dados. A arquitetura precisava de volumes massivos de dados estruturados. E tudo isso exigia um novo tipo de silício, capaz de processar informações de forma simultânea.
Quando esses 4 pilares se alinharam, o mercado explodiu. Para entender a IA, você precisa entender o alicerce invisível, o cálculo tensorial. Lá em 1900, Tullio Levi-Civita criou essa estrutura, que mais tarde Einstein usou para explicar a gravidade. Pense num tensor não como uma linha de código, mas como a tensão física de um corpo segurando uma prancha na calistenia. São múltiplas forças atuando em direções diferentes, ao mesmo tempo. Hoje, as redes neurais usam esses tensores para processar arrays multidimensionais simultâneos. A matemática finalmente se tornou física. Mas processar tensores em um chip clássico é um pesadelo. A arquitetura clássica de von Neumann é puramente sequencial. É como um único cozinheiro esperando a ordem para picar uma cebola por vez. O gargalo é imenso. A solução veio com a arquitetura Dataflow, um conceito de 1975, onde os dados é que ditam quando a instrução roda. É um sistema descentralizado, baseado em tokens paralelos, que permite que a matemática dos tensores flua sem gargalos. Quem desenvolve em engines como o Godot entende bem o paradoxo entre gráficos e física. A renderização gráfica pode rodar solta, o mais rápido possível, perdoando pequenos saltos. Mas a inteligência artificial não opera como os gráficos, ela opera como a simulação física pura. Ela exige um paralelismo rígido, executado em passos fixos cravados, para evitar que os erros se acumulem e a simulação colapse. O hardware generalista engasga violentamente sob essa carga. E foi exatamente esse engasgo que nos levou aos invernos da IA. A teoria matemática estava pronta desde a década de 50, mas a capacidade computacional estava no chão. O relatório Lighthill e o colapso das máquinas Lisp provaram uma coisa: algoritmos de IA exigem processamento paralelo. Tentar forçar isso em processadores x86 sequenciais foi o que congelou o mercado por décadas. O jogo virou quando o hardware acelerado finalmente encontrou o Big Data. De um lado, infraestruturas colossais na nuvem, como os clusters do Alibaba gerenciando milhares de GPUs. Do outro, a captura de dados biológicos complexos. Projetos como o NinaPro DB2 começaram a capturar a intenção mecânica humana através de sinais vitais, traduzindo biofeedback bruto em tensores para controlar mãos robóticas. A matemática finalmente tinha combustível. Onde há eficiência real, o dinheiro segue. E o valor financeiro migrou brutalmente do silício generalista para os sistemas focados em software acelerado. A CPU tradicional perdeu o protagonismo, e hoje vemos a NVIDIA gerando 10 vezes a receita de data center da Intel. É o fim oficial do monopólio x86 e a ascensão definitiva da computação acelerada via CUDA. Diante disso, vimos o impensável, o pacto Intel-NVIDIA. A Intel não morreu, mas teve que se reposicionar. Para garantir sua sobrevida, a Intel virou o empacotador, oferecendo sua arquitetura x86 como a via de transporte rápida. A NVIDIA, por sua vez, ganhou acesso direto aos data centers corporativos legados. A CPU x86 virou apenas a ponte para alimentar o verdadeiro cérebro do sistema. Como arquitetos de sistemas, nossa visão estrutural precisa mudar. O paradigma anterior era centrado na CPU, lidando com lógica sequencial e gargalos de transistor. O novo paradigma é desenhado em torno de sistemas integrados híbridos, SoCs, onde o gargalo é a largura de banda e o código nativo é o dataflow em tensores. Nós não montamos mais peças isoladas, nós orquestramos sistemas pré-validados. Essa mudança removeu o teto do mercado. O ecossistema x86, que parecia estagnar, transformou-se em uma via expressa de distribuição para a IA. Estamos falando de uma expansão massiva, injetando centenas de bilhões de dólares em novas oportunidades, desde infraestrutura de edge até os novos AI PCS. Neste novo tabuleiro do silício, as peças estão claras. A NVIDIA é a vencedora absoluta da plataforma, dominando o software. A Intel sobrevive como parceira de volume, garantindo o legado. Enquanto isso, hyperscalers tentam criar suas próprias alternativas customizadas baseadas em ARM, e a AMD corre um sério risco no longo prazo se não conseguir quebrar a barreira de software imposta pelo CUDA. E por falar em barreira, chegamos ao ponto mais denso dessa infraestrutura, a gravidade do software CUDA. A verdadeira prisão de valor não é física, é lógica.
O código CUDA virou um buraco negro, sugando desenvolvedores corporativos e data centers porque permite entrar na era acelerada sem precisar reescrever sistemas inteiros do zero. É a nova interface universal. Se você lidera infraestrutura ou projeta sistemas hoje, preste atenção em 3 coisas. Primeiro, a forma de comprar mudou. Esqueça processadores avulsos, você vai comprar blocos de sockets híbridos. Segundo, a adoção será brutalmente rápida porque a ponte x86 CUDA tira o atrito inicial. Terceiro, o aviso. Essa facilidade no presente cria um lock-in vitalício no ecossistema da NVIDIA no futuro. Você precisa arquitetar suas soluções sabendo disso. Chegamos ao paradigma definitivo. Uma matemática criada por italianos em 1900, pensada para descrever a gravidade e o espaço-tempo, finalmente encontrou a máquina perfeita para rodar. A passagem do bastão está completa. O silício generalista cedeu o palco. Dominar seu hardware, sua infraestrutura e seus sistemas de dados não é mais opcional. O futuro pertence a quem entender e construir a nova matriz computacional. Vamos entender como a matemática dos tensores e o conceito de fluxo de dados podem otimizar sistemas bem complexos. Imagina só gerenciar o tráfego de uma cidade não como engenharia, mas como uma computação massiva e paralela. O problema é que a arquitetura tradicional, a von Neumann, é sequencial. É como uma via de mão única que sempre congestiona. Em contraste, o modelo de fluxo de dados, ou data flow, é uma rodovia, várias pistas, tudo acontecendo em paralelo. Nesse modelo, um programa vira um grafo. Os nós são as operações e as setas o caminho dos dados. Uma operação só acontece quando os dados chegam. Isso permite que várias coisas aconteçam ao mesmo tempo. Essa inversão de lógica, de executar com a chegada dos dados, foi um salto gigantesco para a computação paralela. Certo, mas que dados são esses que estão fluindo? A resposta vem da física. São os tensores. O nome tensor vem do latim tensus, que significa tensão. E faz todo sentido, como a gente vai ver. O rank de um tensor define sua dimensão. Pode ser só um número, uma lista ou uma grade de dados complexa. Frameworks modernos, tipo TensorFlow, juntam essas duas ideias de um jeito muito poderoso. Então funciona assim. O grafo é o mapa com as operações e os tensores são os dados que viajam por ele. Em Machine Learning, por exemplo, os tensores carregam de tudo. Imagens, textos, os pesos da rede neural. Agora, voltando para a nossa cidade inteligente, o fluxo do trânsito é como o fluxo de dados no nosso grafo. Com isso, dá para otimizar sensores, controlar semáforos e até criar cruzamentos sem colisões. É incrível. No grafo, existem portões lógicos que funcionam exatamente como semáforos, direcionando o fluxo de dados. Cada sensor, câmera e até cada carro vira um nó nesse grafo. A cidade inteira passa a se auto-otimizar. A questão que fica é: se a gente consegue orquestrar uma cidade, qual o próximo grande fluxo que podemos transformar? Lembra quando falamos que a IA exige a matemática de 1900? Tudo começa aqui, decodificando a geometria do mundo. A teoria da relatividade geral de Einstein, que entende a gravidade não como uma força mística, mas como a curvatura do espaço, não existiria sem o cálculo de tensores de Levi-Civita. O experimento mental do elevador de Einstein provou que a aceleração e gravidade são indistinguíveis. Para simularmos a nossa realidade em uma máquina, os tensores são a linguagem nativa obrigatória. Mas a matemática pura não roda no vácuo. Ela precisa de silício, e por décadas, estivemos presos no gargalo linear de von Neumann, onde a memória estrangula o processamento em uma fila sequencial única. A quebra desse limite físico veio com a arquitetura Dataflow, do MIT, em 1975. Substituímos a fila por um modelo de tokens orgânicos. A operação é disparada instantaneamente pela chegada do dado, destravando o paralelismo massivo que os tensores exigem. É exatamente essa necessidade de paralelismo massivo que forçou a arquitetura dos nossos servidores a mudar. O pacto entre Intel e NVIDIA que dissecamos antes não é apenas comercial, é estrutural. Olhe para o raio-x deste System on Chip. De um lado, a CPU x86 atuando apenas como controladora de I/O e distribuição. Do outro, conectada pela ponte NVLink, estão os chiplets de GPU. É a passagem oficial do bastão para a era centrada no software CUDA, expandindo o mercado em $500 bilhões. Como arquitetos, precisamos ler o campo de batalha. A transição para sistemas acelerados redefiniu as gigantes. Onde há dependência de código, há risco. Onde há padrão, há domínio.
A NVIDIA dita o padrão ouro porque sua vantagem não é só o hardware, é a gravidade do software CUDA. A Intel recua para ser a ponte de distribuição. A AMD tem execução sólida, mas está encurralada se não acessar nativamente esse ecossistema CUDA. E a ARM surge como a via paralela de eficiência. Quando escalamos esse silício híbrido para nível planetário, vemos a realidade da nuvem moderna. Peguemos os clusters do Alibaba como exemplo, eles são a prova de que precisamos conviver com duas naturezas distintas. Na base, a infraestrutura desagregada com GPUs heterogêneas mastigando processamento pesado em batch, o sistema Fuxi. No topo, o sistema Sigma orquestrando microserviços online de alta frequência. É um ecossistema que respira dados. E foi essa infraestrutura colossal que nos tirou da era do gelo. Tivemos décadas de promessas teóricas seguidas por invernos da IA. Nos anos 70, as limitações matemáticas dos perceptrons nos congelaram. Nos anos 90, o colapso do mercado das máquinas Lisp provou que o hardware sequencial não aguentava o peso. Hoje vivemos o verão da IA não por um milagre, mas porque o Big Data colidiu com a era das GPUs. Agora, vamos trazer essa matemática pesada para a simulação em tempo real. Quem domina engines como Godot, sabe que o tempo digital tem duas faces. Para o sistema não colapsar, a engine separa visual do estrutural. Em cima, os gráficos correm soltos, na velocidade máxima da sua placa de vídeo. Embaixo, nas engrenagens, pulsa a física determinística, exatos 60 tics por segundo para garantir que as regras da nossa realidade não quebrem. Não existe mágica, existe integração matemática. O process visual lida com a interface e as animações, com um delta variável e impreciso. Mas quando falamos de colisões, corpos rígidos e movimento real, precisamos do Physics_Process. Ele é independente do seu monitor, ele é fixo, constante, e previne que o acúmulo de pequenos erros matemáticos cause distorções e destrua a sua simulação física. Porém, a realidade não é feita apenas de blocos de concreto perfeitos. Na simulação, existe um espectro. De um lado, a física padrão do Godot te entrega alta performance em multithreading para milhares de corpos rígidos simples. Mas se queremos simular vida, corpos deformáveis e biologia, precisamos cruzar a ponte. Ferramentas como o Addon Quark Physics nos dão precisão geométrica orgânica baseada em partículas, integrando dinâmicas flexíveis ao custo de exigir ainda mais da nossa arquitetura. E essa busca pelo orgânico nos leva à fronteira definitiva, o nosso próprio corpo. A simulação encontra a biologia através das interfaces biodigitais. Com sensores de eletromiografia de superfície, nós escutamos o ruído analógico da intenção muscular humana e aplicamos filtros digitais. O resultado é a conversão dos comandos nervosos orgânicos mais viscerais em um fluxo binário de dados. O corpo se torna um input. Vimos o projeto Ninapro capturando isso de forma maestral. Não é ficção científica, é engenharia reversa. O sujeito tem uma intenção biológica ao receber um estímulo visual. Sensores capturam a exata cinemática dessa intenção. A IA preditiva decodifica os tensores em milissegundos, e na outra ponta, os atuadores físicos de uma mão robótica reconstruem o movimento humano original, intenção traduzida em silício, que gera ação mecânica. E assim, o círculo se fecha perfeitamente em um Ouroboros computacional. Nada atua sozinho. Os dados do corpo humano alimentam as regras ditadas pela matemática de tensores. Essa matemática exige o processamento massivo das arquiteturas Dataflow. O silício treina os modelos ocultos da inteligência artificial. E a IA realimenta os motores gráficos que recriam a física virtual diante dos nossos olhos. É um ciclo contínuo de decodificação. Começamos calculando a gravidade em um pedaço de papel há 100 anos. Hoje, nós movemos membros biônicos apenas com o ruído elétrico da nossa intenção. A computação não é mais sobre preencher planilhas. É o esforço definitivo e visceral da humanidade para entender, recriar e, em última instância, expandir o controle sobre a nossa própria realidade. Domine o sistema, ou seja dominado por ele.